Qual é o papel do coração na vida cristã? Por que precisamos de um novo coração? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna e com alegria e satisfação eu recebo você aqui para mais uma programação. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vinda e muito bem-vindo. Fique conosco até o final dessa programação, porque nós temos lições preciosas para aprendermos com a palavra do Senhor. Lembrando a você que aqui é uma aula completa, na verdade é um programa. Nós temos aí oração. Estamos tendo louvor agora com a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhães Luna. Então, é um programa completo para poder o professor ficar assim, ter um pouco mais de conhecimento, de entendimento, né? Ficar um pouco mais à vontade de saber como ministrar a sua aula, né? Eu estou tentando fazer o máximo que se pareça com uma aula na sala de aula. É claro que tem alguma coisinha que não vai ter na sala de aula, mas ao máximo possível. Então, o Senhor é aquele que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos em frente. Eu quero fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por esta grande oportunidade, Senhor, de realizar mais uma vez essa aula aqui no programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Peço ao Senhor que tome a minha vida, ilumine a minha mente, ilumine a mente daqueles que estão assistindo, nos dê compreensão e conhecimento, Pai querido, e entendimento para podermos saber que a lição que estamos aprendendo é para ser aplicada para as nossas vidas. Que o Senhor tome essa lição, tome esta aula, tome os professores, ajuda-nos, Senhor, não deixa-nos desistir, parar, desanimar. Senhor, usa eles como instrumento, Senhor. Que o Senhor possa continuar dando vitória e seja uma aula edificante, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula e também para mais um louvor da nossa harpa cristã. E o número escolhido hoje é o número 15, que tem por título Conversão. Nós vamos louvar a primeira estrofe, a terceira e mais o coro. Vamos adorar a Deus comigo? Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Uma ótima aula para vocês e que o Senhor Jesus continue os abençoando. E até uma próxima, se Deus quiser. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu agradeço a você, minha menina princesa, Ângela Manhães Luna, minha esposa. Te amo. Obrigado aí por estar participando conosco aqui também
dessa programação é muito importante para cada um de nós, em nome do Senhor. Bom, a lição de hoje, a lição de número 7, vai ser ministrada no dia 17 de novembro de 2024, com o tema As Promessas de um Coração Novo. Texto áureo: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Verdade prática: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer sua vontade. Então você vê o motivo, o propósito de termos um coração novo, sermos inclinados para fazer a vontade de Deus. Agora, como é que eu posso ser um cristão e não ter essa inclinação a fazer a vontade de Deus? Então eu preciso entender isso para buscar fazer a vontade de Deus. Leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 2, 25 ao 29, Jeremias 31, versículos 31 a 34. E eu estou deixando aqui uma recomendação de vídeo, que é uma aula de escola dominical do trimestre, desse próprio quarto trimestre, só que na lições bíblicas jovens, que é um coração protegido. Então, se você assistir essa lição aqui, você vai ter aí um grande aprendizado para complementar a lição de hoje. Então, no final desse vídeo, eu vou deixar ele como indicação para que você possa assistir, porque vai valer a pena. É uma aula que foi dada aí há um tempo atrás. Essa aula é para 17/11. Essa aí foi ministrada no dia 20/10. Então, você vê que é a lição de número 3. Aqui nós já estamos na lição de número 7. Eu ministro aqui tanto aulas de adultos como aulas para jovens. Palavra-chave: coração. Propósito da lição. Vamos entender qual é o propósito dessa lição. Nós temos na revista Objetivos aqui, para ficar melhor, propósito da lição. A aula traz uma visão bíblica sobre o coração novo e o objetivo é capacitar os cristãos a terem uma vida interior comprometida com Deus que transcende o mero cumprimento de rituais. Então a aula de hoje ela tem como objetivo apontar o caminho. Primeiro, descrever o que é um coração novo e apontar o caminho, como viver com um coração novo. E não achar que simplesmente ir ao templo, cantar, pregar, ser usado com os dons espirituais quer dizer que nós estamos vivendo em novidade de vida. Nós temos que ter muito cuidado com isso e a lição vai apontar isso para nós. Agora eu vou deixar aqui uma estratégia motivacional. Em que sentido? Na abertura da aula, você que é professor, faça uma breve dinâmica como parte da introdução. Pergunte a cada aluno, como eu comecei aqui, qual é o papel do coração na vida cristã? Deixe 1 ou 2 ou 3 alunos responderem para ver o que eles têm em mente. E peça que descrevam o que significa para eles ter um coração voltado para Deus. Então, isso aqui é uma pequena dinâmica que você pode usar logo como introdução da aula, né? Logo na introdução da aula, para que dê uma ideia do que eles pensam em ser um coração voltado para Deus. O que é um coração voltado para Deus? Talvez alguns digam logo de cara, não, é estar sempre no templo, é vir para o templo sempre. Mas isso não quer dizer ter um coração voltado para Deus simplesmente porque está lá. Existem pessoas que estão lá, mas a mente deles estão em outros lugares. Então eles estão cumprindo um ritual, mas não estão realmente entregues de todo o coração ao Senhor. Esta atividade ajudará a iniciar o tema, incentivando uma reflexão pessoal e introspectiva sobre a importância do coração em sua fé. Introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. Tópico 1. O coração na perspectiva bíblica. Aqui nós vamos tratar de 3 pontos para explicar esse tópico do coração na perspectiva bíblica. Primeiro, o coração na Bíblia. O que significa o coração na Bíblia? Segundo, a circuncisão do coração. O que era no passado e hoje, né? Biblicamente, no Novo Testamento, o que é a circuncisão do coração. E terceiro, um coração novo. 1. O coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico,
2 Samuel 18:14, 2 Reis 9:24. Então nós precisamos entender que a palavra coração, ela está muito ligada a um sentido figurado na Bíblia, e não diretamente ao coração em si, o órgão coração. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então o coração envolve mente, emoções e a parte espiritual. E também alguns classificam como mente, emoções e vontade. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, que é o corpo físico. É isso que você está vendo aqui. E ao homem interior, que é a alma e o espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Hebreus 4:12. Eu quero fazer uma observação aqui, porque o comentarista, ele faz aqui menção, relacionando quem escreveu a carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo. Tanto é que está escrito aqui. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito. Essa é uma colocação do comentarista particularmente. Porque, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, o Comentário Beacon e também a Bíblia de Aplicação Pessoal, todas elas são da CPAD, falam que a carta aos Hebreus é de autor desconhecido. Então, eu, particularmente, como alguém que estuda a palavra de Deus, entendo que é necessário poder, eu posso até dizer, eu acho que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Paulo, mas eu não posso afirmar. Então, eu estou falando isso porque você que é professor, você vai levar essa lição à frente. Alguém vai ter lido isso e, de repente, sai por aí dizendo, não, porque Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Isso vai dar problema. Porque vai ter gente que não vai concordar. Eu não estou dizendo que o comentarista errou em se posicionar em dizer que ele entende que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Paulo. Porém, eu não tenho como afirmar isso. Então, eu prefiro destacar isso durante a lição, porque esse ponto aqui pode até trazer uma divergência na aula e eu peço a vocês, tenham cuidado para que isso não cause divergência. Irmão, isso aqui é uma posição do comentarista, ele acha que foi Paulo, mas tem outros que acham que foi Apolo, outros acham que foi... E aí tem uma série de possibilidades, tá bom? Então, a maior parte dos comentários colocam Hebreus como uma carta anônima. Então, nós não vamos entrar nessa questão. Por outro ponto, aqui a carta aos Hebreus deixa claro que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque principalmente nós pentecostais temos uma inclinação enorme para valorizar a parte espiritual e esquecer que somos feitos de corpo e alma também. Então não ligamos para os limites do corpo, não ligamos muitas vezes para a saúde do corpo, muitos de nós, é claro que não são todos, não ligamos para cuidar das nossas emoções, às vezes estamos ali à mercê de várias pressões emocionais e acabamos adoecendo, irmãos. Aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem o estresse, por quê? Pressões acima do que podemos suportar. Então lembre-se sempre, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Como corpo, ele necessita inclusive de descansar. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, esse negócio de férias, o diabo não tira férias, mas o diabo não tem corpo físico. Quando alguém te disser isso, responde logo isso de cara. O diabo não tem corpo físico, não precisa descansar. Deu para entender? Aí já acaba com essa historinha de dizer que não precisa tirar férias. Ninguém está tirando férias de Deus, mas às vezes precisa tirar férias para descansar o corpo físico, sim, senhor. E se você não concorda, continua se esforçando além do limite e abrevia o seu tempo de vida. É uma decisão que cada um pode tomar. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Então, o coração está ligado a essa parte interior do ser humano. Para ampliarmos o entendimento sobre a palavra coração na Bíblia, é importante notar que quando ela menciona guardar o coração, está se referindo a cuidar de nossos pensamentos, emoções e ações, que é a vontade que se expressa através das ações. Esse processo segue uma progressão natural. Olha o que acontece. Os pensamentos influenciam as emoções, que por sua vez moldam as nossas vontades,
que acabam por se manifestar nas ações. Tanto é que numa dessas aulas de jovens, inclusive eu acho que nessa aula que eu coloquei aí, para poder ser recomendação de vídeo, a palavra-chave, a frase-chave que eu deixei é: eu sou o que eu penso. Se uma pessoa só pensa em coisas tristes, só pensa em tragédias, em coisas que ele se sente derrotado, ele nunca vai ter atitudes para vencer. Ele nunca vai ter atitudes para avançar. Uma pessoa que está no estado de depressão, ela está vivendo assim. Ela está pensando só naquilo que causa dor para ela. É por isso que é necessário um tratamento, para que ela possa enxergar possibilidades de pensar em outras coisas. O tratamento através do profissional e também a parte de orar, ler a palavra, pessoas incentivar, mas ela precisa de um tratamento. Então, nós temos que ter cuidado porque tudo começa naquilo que pensamos. Tiago, quando fala da sequência aonde a pessoa chega a pecar, ele mostra que nós somos atraídos pelos nossos desejos. Então, primeiro nós pensamos naquilo que vemos, nós começamos a pensar sobre aquilo vai gerando um desejo se você não deixar de pensar, e daqui a pouco você se entrega àquela vontade. E aí tem uma ação que, dentro daquela linha, é pecado e desagrada a Deus. 2. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, do 25 ao 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão na nova aliança, porque havia circuncisão na antiga aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Na Bíblia, a circuncisão é o ato de remover o prepúcio, a pele que cobre a ponta do órgão masculino, uma prática estabelecida como sinal da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Gênesis 17, do 10 ao 14. Quero mostrar duas coisas para vocês. Quero mostrar uma imagem em forma de desenho, né? Não propriamente assim uma fotografia, mas eu vou ter que mostrar, certo? Porque eu acho que é válido para que as pessoas saibam que isso não era uma coisa de brincadeira, isso era uma coisa muito dolorosa. Mas antes disso, eu quero mostrar isso num texto bíblico, tá? Eu quero mostrar num texto bíblico para vocês. Vamos lá, Josué, capítulo de número 5, versículo de número 3, versículo de número 7, versículo de número 8. Então Josué fez para si facas de pedra. Quando vocês verem a imagem que eu vou mostrar, vocês vão entender por que eu fiz questão de colocar essa referência aqui. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Aralote. E foi esta a causa por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram. Então os mais novos não tinham sido circuncidados. Eu li até o 4, né? Agora vamos para o 7 e 8. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos. Não tinham feito a circuncisão que Deus havia ordenado, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Quero dizer uma coisa aqui interessante. Quando Moisés teve que circuncidar um dos seus filhos, Zípora chamou ele de homem sanguinário por causa da circuncisão. Por quê? Porque mesmo sendo um bebê, era algo doloroso, que sangrava. E não tinha os recursos que tem hoje para levar a ponto. Então, era só fazer o corte com uma faca de pedra e deixar haver a cicatrização naturalmente. Irmãos, misericórdia. Tanto é que quando Levi e Simeão entraram lá na cidade de Siquém, por causa daquele ato que havia sido abusado de Diná, eles aproveitam que eles tinham se circuncidado, estavam no dia da maior dor, no terceiro dia, e aproveitam para matar todos que estavam lá. Porque era fácil matar todo mundo. Por quê? Porque eles estavam o quê? Sentindo muita dor. E aí, depois de eu explicar tudo, eu vou mostrar só uma imagem. E aí você vai entender por causa de que isso. Você está vendo? O órgão masculino do homem
O lugar onde era cortado, só que não é com um instrumento como hoje de cirurgia, era com uma faca de pedra. E aí você está vendo a terceira imagem, que está aí, né? Os pontos. Não tem ponto, irmãos. Não tinha ponto. Era uma coisa extremamente dolorosa. Por isso que Zípora chama Moisés de homem sanguinário. Mas foi Deus quem mandou. Tinha que ter uma marca na pele, na carne dos homens. Quem fazia isso eram os homens. Não era uma coisa fácil de se fazer. Mas Deus mandou e está mandado. Ponto final. Só que Paulo, agora, ele vai mostrar que essa circuncisão não é mais na carne. É no coração. É no homem interior. Essa marca agora tem que estar no homem interior. Mas foi importante mostrar isso para vocês, porque muitas vezes a gente fala de circuncisão. Aí, tá bom, é cortar a carne do prepúcio, tá bom, mas eu queria ver isso na íntegra. Aí eu mostrei para vocês referências bíblicas, faca de pedra. Não tem nem corte direito, irmão. Misericórdia. Só Deus, só Jesus. E não posso achar que alguém vai... Ai, pastor, botou uma imagem dessa. Irmãos, as suas crianças estão vendo isso direto na escola. Os professores estão botando isso aí para as crianças verem na escola. Então, em nome de Jesus, né? Vamos acabar com esse negócio, porque senão vai ficar feio pra gente. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física. Não é mais esse corte aqui, com pedra, faca de pedra naquele tempo. Não é mais isso. Certo? É claro que com o passar do tempo, eles foram inventando, mas no tempo de Josué, era feito com faca de pedra. Nos nossos dias, quem tem que fazer esse tipo de cirurgia, ele vai fazer como uma cirurgia mesmo. Vai ter ponto, não tinha ponto, nada disso. Tinha que cicatrizar normalmente. Só Deus sabe como era isso. Mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, tá? Então não é mais um corte. É algo no coração, no interior do ser humano. Romanos 2:29. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Isso não se trata de alguém determinar, não. Eu vou passar a obedecer a Deus agora, eu não quero mais fazer isso que desagrada a Deus, eu não quero fazer mais aquilo que desagrada a Deus, eu não quero fazer mais aquilo. Se não tiver tido um novo nascimento, isso não tem validade nenhuma, porque isso são obras e as obras não salvam. É por isso que quando eu digo aqui que nós não fazemos para ser, mas fazemos porque somos, muda tudo. Porque uma pessoa não cristã, ela pode abrir mão de beber, ela pode abrir mão de fumar, ela pode abrir mão de fazer um monte de coisa que a palavra de Deus ensina. Mas ela não teve um novo nascimento. Jesus não pagou a dívida daquela pessoa porque ela não reconhece ele como seu substituto. Então ele continua culpado e condenado diante do tribunal de Deus. Pastor, não entendi isso. Assista a lição 5. A lição 5 vai tratar da promessa, a promessa de salvação. Você tem que assistir a lição 5 completa e ainda assistir o vídeo que eu recomendo. Aí você vai entender perfeitamente, porque a revista é sequencial. Se você deixa de assistir uma lição, você pode perder uma parte do que eu estou ensinando aqui, de ter um entendimento mais ampliado. Então é por isso que há uma necessidade realmente de uma transformação, primeiro, no interior. Então, o que nós fazemos no homem exterior é consequência do que Deus fez interiormente. E quem faz é o Espírito Santo. O novo nascimento vem pelo Espírito Santo. João 3, do 3 ao 8. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical, que é o interior. Não é o coração, o órgão, o coração. Por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. João 16, 7 a 11. Vou fazer aqui uma ilustração. Hoje tem transplante de coração. Aí pega um coração de alguém que servia ao Senhor, e aí ele não vai mais, né? A pessoa faleceu, mas o coração tá bom. Então, pega o coração e coloca numa pessoa que não serve a Deus. Ela vai passar a servir Jesus por causa disso? Não é o coração o órgão, é o homem interior. Tá ligado à alma e o espírito humano, irmãos, em nome de Jesus. Mas tem gente que pode achar que é o coração humano, tá? O órgão. João 16, do 7 ao 11. 3. Um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias 31, do 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. A revelação é progressiva. Naquele momento, era circuncisão na carne. Mas aí no Novo Testamento,
Com a vinda de Cristo, agora a circuncisão é interior. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Jeremias 31, 33. Isso aqui é muito importante entendermos, porque tem muitos de nós que estão muito preocupados com o exterior. Ah, eu vou no templo. Ah, eu faço isso. Ah, eu faço aquilo. Mas isso é resultado de uma vida transformada ou é um ritualismo? Porque se for um ritualismo, não está valendo de nada. Ah, pastor, mas é impossível. Porque tem gente que vai falar isso. Ah, pastor, mas é impossível que uma pessoa de si mesmo, por ritual, vá ao templo, faça isso, apresente um culto a Deus. É impossível? Você nunca leu o capítulo 1 de Isaías, não? Deus falou, tô com vontade de vomitar essas festas que vocês fazem, esses sacrifícios que vocês fazem, lua nova que vocês fazem. Eu não tô recebendo nada disso. Porque a vida de vocês não condiz com o que vocês estão fazendo. Então nós temos que ter muito cuidado. Não troque a obediência por atos externos. Os atos externos têm que vir sim, mas tem que ser resultado de um coração transformado. E já aprendemos na lição que coração é o nosso homem interior, espírito e alma. E nós colocamos isso em prática através do corpo. Agora, a pessoa vai fazer essas coisas, mas não é resultado de uma transformação, ela está fazendo por fazer. Como no tempo de Isaías, eles faziam por fazer. Aí Deus levanta o profeta e diz, eu não estou recebendo nada disso. Eu não estou nisso, não. Deus fala. Tem gente se vangloriando e tem gente se baseando. Não, eu estou fazendo festa para Deus. Não, eu estou orando. Não, eu estou indo ao templo, tá. Mas e a vida? Está transformada? Como é que o meu comportamento com o meu próximo? Como é que o meu comportamento com o próprio Deus? Então eu preciso começar a pensar nisso, meus irmãos. Eu estou pensando muito nisso. Eu não posso resumir a minha vida a ir ao templo apenas. Eu não posso. Porque eu consigo ir no templo, eu posso criar um hábito de ir no templo, sem realmente estar voltado para Deus do jeito que Ele quer. Você sabia disso? Quando você faz uma coisa muitas vezes, você cria hábito. Se torna um hábito. Pastor, eu não acredito nisso. Ah, não acredita não? Então vamos lá. Dona de casa, a senhora não tem a geladeira numa posição da sua cozinha? A senhora não tem um fogão numa posição da sua cozinha? Faz o seguinte, pede pro seu marido trocar a geladeira de lugar ou fogão. Tem esposas que não é nem o marido que vai fazer. Ela, quando ele volta, ela já mudou tudo. Mas tudo bem, é outra situação. Tem esposa que adora trocar tudo de lugar na casa. O marido fica perdido. Tá, mas tudo bem. Mesmo a senhora tendo feito a troca, nos primeiros dias a senhora vai no lugar antigo. Que já está gravado na mente, virou hábito. Então eu provo isso através da prática. A mesma coisa, se o homem tem um lugar onde ele guarda alguma coisa, se ele trocar repentinamente aquilo era um hábito, ele vai continuar indo no mesmo lugar durante um tempo, até a mente novamente gravar o novo lugar. Porque essas coisas você faz no automático. Você faz no automático. A mesma coisa, há pessoas que podem começar a ir para o templo no automático e fazer muita coisa na obra de Deus no automático, se transformou num hábito. Mas não é algo que vem de dentro. Então nós temos que olhar para dentro de nós e falar, Senhor, não deixa que eu venha a ser alguém que vive um ritual, esteja apresentando um ritual, uma vida cheia de rituais e que na verdade não é aquilo de resultado que vem de dentro de mim. A lição principal é que Deus deseja um relacionamento íntimo e autêntico, não ritual, com o seu povo, baseado não em regras externas. Pessoas podem jejuar, podem orar, podem até ler Bíblia, mas se for algo externo, como é que eu sei que é externo? Quando não produz resultado espiritual, crescimento espiritual. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu ouço às vezes pessoas dizem assim, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Você olha o exemplo de vida daquela pessoa e fala, ele leu por ler. Porque ele não leu com a intenção de praticar. Se ele estivesse lendo com a intenção de praticar, haveria transformação de vida. Então é uma coisa muito séria, irmãos. É muito sério o que eu estou falando aqui. E eu ando muito preocupado comigo mesmo. Falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu acredito que você vai estar falando agora também, Senhor, tem misericórdia de mim.
A lição principal é que Deus deseja um relacionamento íntimo e autêntico com seu povo, baseado não em regras externas, mas em uma transformação interior que resulta em amor e obediência sincera. Amor e obediência sincera aqui, tá? Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez da letra. Por que letra? Porque a letra fala da lei. É por isso que quem pega aquele texto de Paulo, o espírito, a letra mata, mas o espírito vivifica, ele erra porque a letra ali é a letra da lei. A lei só aponta a nossa condição diante de Deus, mas ela não salva. A lei não tem poder de nos salvar do pecado. O Espírito nos traz uma nova vida. Por isso que é dado que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma vez que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, eu recebo uma nova vida. Então, quando você quiser interpretar um texto, procure nos escritos, principalmente daquele mesmo escritor, o que ele fala em relação àquela palavra em outros textos. Está aqui, ó. A palavra Espírito em vez da letra, Romanos 2,29, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Então, letra é lei. Aí a pessoa pega a letra e fala que lá eu estudo, é teologia. Meu Pai do céu, Jesus, tem misericórdia de mim. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano, Provérbios 4,23, Mateus 15, 18 a 20. É o Espírito de Deus e não o nosso esforço que nos torna filho de Deus. Isso aqui é importantíssimo. João 1,12. A descrição de Jesus retifica a esperança dos homens de poderem, de alguma forma, herdar a virtude de seus pais, de conquistá-la pelo bom comportamento, pela formação recebida na igreja ou por se associarem a pessoas certas. No tempo de Jesus, capítulo 8, os judeus disseram, nós somos filhos de Abraão. Jesus combate eles e diz, não importa vocês serem filhos de Abraão, vocês não andam como Abraão, vocês não vivem pela fé que Abraão viveu. A fé de Abraão fez ele obedecer, vocês não obedecem. Então é isso que está sendo ensinado aqui, ó. A descrição de Jesus retifica a esperança dos homens de poderem, de alguma forma, herdar a virtude de seus pais, filhos de Abraão. Ah, eu sou filho de crente, isso não importa. Você tem que ser realmente cristão. De conquistá-la pelo bom comportamento. Ah, não, eu faço coisas boas. Mas isso não é resultado de uma transformação, é resultado de hábitos aprendidos. Pela formação recebida na igreja. Ou por se associarem a pessoas certas. Ah, eu ando com pessoas educadas, pessoas polidas, então eu estou salvo. Não é assim que funciona, não. Tem que ter entregado a vida para Cristo, se arrependido dos seus pecados, e isso ser consequência dessa entrega. Olha o que diz o texto aqui. Deixa eu colocar aqui, João capítulo 1, versículo 12. Como foi mencionado. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim. Mas todos quanto receberam, tá aqui, ó. Receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Veja que filhos é só os que recebem Jesus. De Deus, porque é filho por adoção. Todos nós, antes de Cristo, éramos criatura, não filhos. Porque filho tem direito à herança. Então uma pessoa que está aí sem Cristo, ela não pode se considerar filho. A Bíblia não considera ela filho. Porque filho tem herança, vida eterna. Para ter herança tem que aceitar Jesus. Esse é o único meio de receber a herança. Caso contrário, não tem herança. Não faz parte das promessas. Certo? Em determinado momento, devemos ser capazes de responder à pergunta: será que já nasci do Espírito? Que isso, pastor? Eu estou na igreja há 10 anos. Tem pessoas que podem ter 10 anos na igreja e não nasceram. Não tem transformação de vida, irmãos. Ou nasceram, mas não entenderam que precisam de buscar santificação. Sinopse do tópico 1. Coração se refere ao homem interior, para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. É claro que chegando nesse ponto da aula, você vendo algumas explicações, talvez você diga assim, poxa, mas eu queria tanto entender sobre isso de uma forma melhor, eu leio a Bíblia e não consigo compreender da forma que o senhor está explicando aí. Eu tenho um passo a passo que pode te ajudar a compreender a palavra de Deus de uma forma mais simples. Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia.
A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então nós temos aí esse curso. O investimento é um pequeno investimento comparado aos cursos que eu tenho visto por aí e que às vezes até eu deveria fazer, e comparado, os valores é totalmente diferente. Então o link está na descrição e no comentário afixado, tá bom? Vamos lá. Tópico 2, o coração de quem está em Deus. Como é que é esse coração? Primeiro, um coração inclinado a Deus. Segundo, um coração consciente. Terceiro, Deus vê o coração. Um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ele passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Novo nascimento na Bíblia também nós entendemos como regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Então, a sua forma de ver a vida começa a mudar. Antes, ele via a vida centrada nele. Agora, ele vê a vida olhando para Deus, centrada em Deus. É a vontade de Deus, não é mais a vontade dele. Não é mais o que ele quer. E ele começa a buscar a Deus, conhecê-lo através da sua palavra, para poder saber qual é a vontade do Senhor. De forma geral, que engloba todos os seres humanos que estão em Cristo, e de forma específica, porque Deus tem um chamado também específico e individual com cada um de nós. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então, há uma inclinação, por causa do novo nascimento, de querer fazer a vontade de Deus e não mais a nossa vontade. A antiga natureza ainda está em nós, mas a nova natureza deve prevalecer. Romanos 8, 5 e 6 diz: porque os que são segundo a carne, ou seja, estão na antiga natureza, inclinam-se para as coisas da carne. Por quê? Porque estão mortos espiritualmente. Quando Deus diz, não comam, não come da árvore que eu disse para não comer, e quando Adão e Eva comem dessa árvore, eles passam a estar mortos espiritualmente, viriam a estar mortos fisicamente, e se partissem sem Cristo, né, para todos nós que temos Cristo, ou se partisse sem obedecer a Deus, sem crer em Deus, e a obediência era a consequência da fé que tinham no Antigo Testamento, eles estariam condenados à morte eterna. Então, andar segundo a carne é andar segundo os desejos da natureza pecaminosa. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, somos inclinados. O Espírito nos deu uma nova vida e nos inclinamos para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. E morte aqui não é só a morte física, é a morte em todos os aspectos. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É claro que mesmo aqueles que estão em Cristo passam pela morte física, mas não vão passar pela morte eterna. Receberam vida espiritual para combater a morte espiritual e terão também vida eterna, não morte eterna. Esses versículos contrastam duas naturezas. A inclinação para a carne, por causa da vida segundo a natureza pecaminosa, uma vida condenada, que leva à morte, e a inclinação para o espírito, que conduz à vida e paz. Por que eu estou frisando muito a palavra morte aqui? Porque senão a pessoa pensa só em morte física. Não, não é nisso que o texto está pensando só. O texto está pensando na morte eterna. Porque se partir sem Cristo, vai passar pela morte eterna. Segunda morte, eternamente em sofrimento. Então, nós precisamos de Cristo. Então você vê que uma vida inclinada para os desejos tem como consequência a morte eterna. E uma vida, quando o texto diz o salário do pecado é a morte, morte ali é morte eterna. Né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então está comparando morte eterna com vida eterna. Romanos 6, 23.
Então nós precisamos entender qual é a consequência de vivermos uma vida inclinado para os nossos desejos. Morte eterna. Qual é a consequência de vivermos inclinados para a vontade de Deus? Vida eterna. Mas tudo começa por causa da nova vida que recebemos em Cristo. Então nós não conquistamos salvação. Cristo conquistou a salvação. Nós recebemos salvação e vivemos à luz da nova vida que recebemos em Cristo. Aquele cujo coração foi regenerado e transformado pelo Espírito de Deus, vivem conforme... Quer dizer, primeiro vem a regeneração, depois vem a vida nova que nós passamos a viver. Então é por isso que eu não conquisto salvação, porque está aqui, ó. Aqueles cujo coração foi primeiro regenerado, eles creram e por isso receberam nova vida, se arrependeram e por isso receberam nova vida, foi regenerado e transformado pelo Espírito de Deus, vivem. Então é uma sequência. Primeiro eu ouço a palavra, eu creio, me arrependo, aceito Jesus, recebo nova vida e agora passo a viver de acordo com essa nova vida. Então eu não conquisto salvação. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou. Primeiro eu recebi a salvação, o direito de salvação. Agora eu vou viver de acordo com esse direito que eu recebi, até chegar à vida eterna, tá? Então tá aí, ó. Vivem conforme os valores espirituais, buscando agradar a Deus e seguir seus mandamentos. Eu não vivo mais para mim. É isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sabe que ele morreu com Cristo. Ele se unindo a Cristo, ele morre para a vida antiga. E ele vive para a nova vida. Isso não é difícil de se entender. Pastor, mas ser um cristão é difícil. Não é fácil, mas nós temos a graça. Esse modo de vida voltado para as coisas do Espírito é uma evidência de que participam do reino de Deus e reflete a nova vida em Cristo. Você vê aqui, estar voltado para as coisas do Espírito é uma prova, é uma evidência para nós mesmos que nós estamos caminhando para a vida eterna. Agora eu olho para mim, não tenho vontade de obedecer a Deus, estou vivendo mais para fazer a minha vontade, não oro para tomar decisões, não busco orientação da palavra, não medito em nada. Eu estou indo para onde, irmãos? Eu, estou falando de mim, eu estou indo para onde vivendo desse jeito? Eu não posso estar indo para o céu. Porque para ir para o céu, para ter vida eterna, quando eu falo de céu, estou falando de vida eterna. Para ir para o céu, para ter vida eterna, eu preciso estar andando de acordo com aquilo que Deus me chamou para andar. Ele me deu uma nova vida para viver em novidade de vida. Mas aí eu recebo uma nova vida e continuo vivendo a vida antiga. Ou com muitas coisas da vida antiga. É claro que no início da caminhada vai havendo uma transformação gradativa. Mas tem coisas que vão sendo deixadas pelo meio do caminho. Não, eu continuo com os mesmos hábitos. Eu era uma pessoa iracunda, aceito Jesus, passa um mês, passa 2, passa 3, passa 5, mas eu acredito na minha cabeça que esse é meu jeito e eu não tenho que mudar. Como é que o Espírito Santo vai me mudar? Ele não vai me mudar. Ele só muda quem quer ser mudado. Se eu não quero ser mudado, ele não vai mudar. Irmãos, num estudo normal, os estudiosos de comportamento, eles afirmam que uma pessoa só pode ter mudança se ela quiser ser mudada. Se ela não quiser ser mudada, ela não tem mudança. Da mesma maneira, para o Espírito Santo me transformar, eu preciso querer. Porque Deus me criou com a liberdade de querer ou não querer. Eu tenho como escolher. Por isso que eu tenho algo chamado vontade. Vontade. Eu posso sentir vontade de comer uma coisa que eu não deveria comer e posso dizer, não, eu não vou comer. Eu exerci meu direito de vontade. É difícil, às vezes, ter aquele desejo. Eu quero comer esse doce. Mas eu quero muito, mas eu não posso comer. Então a pessoa abre mão. Então ela exerce seu direito. Então como é que Deus vai me transformar se eu não quero ser transformado? Como é que vai haver mudança na minha vida se eu não quero mudança na minha vida? Então Deus não tem como me transformar. Então é uma evidência. Então eu tenho que estar olhando para mim diariamente. Espera aí. Deus está me mudando ou não está me mudando? Se não está me mudando é porque eu não estou permitindo ser mudado. Então eu quero mudança. 2. Um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, não é o órgão, está falando do espírito da alma. No coração meditamos, ponderamos e avaliamos como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino.
e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, dentro dela. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, que tem gente que fala, eu tenho novos hábitos, mas não é a partir da palavra de Deus. Então ele continua culpado e condenado diante do tribunal de Deus. Mas eu acho ele uma pessoa tão boa, mas diante do tribunal de Deus, ele está culpado e condenado. Ou ela precisa de aceitar Jesus. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração. É Deus quem te dá. Nós estudamos na lição 5, santificação. O que é santificação? A santificação nos livra do poder do pecado. A justificação da culpa. Não somos mais culpados. Mas a santificação do poder. A antiga natureza, ela quer se manifestar. Mas a santificação nos livra do poder dela. Então ela não consegue mais nos dominar, porque nós somos livres. Mas nós podemos escolher se inclinar para ela. Agora, cá para nós, irmãos. Se eu só vivo assistindo coisas que apelam para a minha natureza pecaminosa, vendo coisas que apelam para a minha natureza pecaminosa, rolando tela em rede social que apela para a minha natureza pecaminosa. E aqui eu não estou falando de você estar assistindo vídeos proibidos, não, mas eu estou falando de coisas que vão só apelando no sentido de te distrair. E você vai perdendo tempo de construir relacionamento com Deus. Quando chegar a tentação, o que vai acontecer? Eu vou ceder. Porque eu não vou ter força espiritualmente para dizer não. Eu estou tão acostumado com aquele cenário que eu vou ceder. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus, cultivar um relacionamento com Deus, nos inclinar mais para as coisas espirituais. Isso não quer dizer que se você vai encontrar com pessoas, com a sua família, você vai ficar o tempo todo conversando sobre o texto da Bíblia. Mas toda a sua conversa vai ter amparo em princípios bíblicos. Porque tem gente que confunde isso. Aí tem família que não quer nem ter ele perto. Pastor Mário Luna é formado, fez seminário, fez isso, dá aula de escola dominical. Tem que ver. Convidei o pastor Mário Luna para ir na minha casa, ele só falava de Bíblia do início ao final o tempo todo. Aí eu sei que alguém vai pegar a palavra que Deus deu para Josué e vai dizer, olha, não aparte da tua boca a palavra dessa lei. Ele está falando de prática da palavra, tá, irmão? Por favor. Interprete o texto da forma correta. Por isso que tem o curso aqui, Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Eu vou conversar de tudo, mas com parâmetros da palavra, princípio bíblico. Eu posso conversar de outros assuntos, mas sempre amparado, não necessariamente eu preciso citar o texto da Bíblia, mas a minha conversa vai estar amparada em princípios. Eu não tô conversando sobre nada que venha ser algo desagradável a Deus, que não venha glorificar ao Senhor, mas não necessariamente eu preciso estar falando todo o tempo de versículo da Bíblia, e Bíblia. Não, irmão, aí não tem ninguém que aguente. Ué, pastor, mas como assim? Não aguenta conversar sobre a palavra? Não, irmãos, é porque tem assuntos que tem que conversar que não vai ser tratado diretamente o versículo da Bíblia. Aí entra um fanatismo, né? Paute as suas conversas em princípios bíblicos. O que está falando é verdade? Princípio bíblico. Verdade, não fale mentira. Mas às vezes você está conversando de uma coisa que não vai tratar de um versículo bíblico, irmão. Mas tem gente que também extrapola. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. É só para dar uma quebrada aí no assunto e lembrar você. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilha aqui, tem um botãozinho aqui para você mandar para as suas redes sociais, tá bom? E também comente o que você achou e no final desse vídeo, no final da aula, eu vou deixar aí uma frasezinha para você poder fixar o ensinamento que nós estamos tendo aí, certo? Então, vamos prosseguir aqui.
Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela natureza, a partir da palavra de Deus, como eu disse, tá bom? Tem a capacidade de guardar em seu coração o que se passa ao seu redor. E o que se passa ao seu redor, né? Tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor. De maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, se eu me entrego todos os meus desejos, irmão, a carne fala mais alto. O pecado ainda não foi removido da nossa natureza, só na glorificação. Segundo Romanos 12:2, para viver segundo a vontade de Deus é essencial uma transformação interior contínua. Não é uma coisa só de um dia. Eu me consagrei essa semana toda, eu busquei, eu jejuei, agora vou relaxar. Não. Não adianta, irmãos, é uma coisa contínua. Eu sei que tem gente, cada um tem sua forma de ver. Mas, por exemplo, o que adianta uma pessoa ler a Bíblia toda, né? Digamos assim, eu já tive a experiência de ler a Bíblia toda em 3 meses, 90 dias, pela bondade de Deus. Eu conheço gente que já leu a Bíblia toda em 1 mês. Eu conheço pessoa que já leu a Bíblia toda 12 vezes no ano. Mas o que adianta eu ler a Bíblia toda em 90 dias e depois não ler mais? É melhor eu ler um capítulo por dia, tá tudo bem. E meditar naquilo, ou às vezes até menos de um capítulo, mas meditar naquilo e fazer uma sequência para mim ter um entendimento como um todo. Não há problema nenhum. Então, a pessoa está muito ligada em quantidade, em coisas desse tipo. Não. Para viver segundo a vontade de Deus é essencial uma transformação interior contínua que resulta em uma mentalidade alinhada com os princípios divinos. Por causa da natureza pecaminosa, toda hora nós estamos fugindo dessa mentalidade. Então temos que estar toda hora voltado a buscar essa mentalidade. Entender princípios que vão nortear a minha vida. Verdade. As virtudes também, que é o fruto do Espírito. Bondade, benignidade, paz. Você pode estar conversando um assunto que não vai tratar de Bíblia, mas está conversando de forma pacífica. Isso é agradável a Deus. Alguém entra nervoso, quer combater, quer questionar, e você pacificamente. Isso é agradável. Já Filipenses 4, 8 e 9 nos ensina que cultivar pensamento e ações baseados em valores divinos nos aproxima de Deus e de sua paz. Manter uma mente focada em tudo o que é louvável, tudo que é louvável. E imitar o exemplo de fé e prática dos líderes espirituais resulta em uma vida que reflete a presença transformadora de Deus. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é o modelo? Cristo. Mas Paulo se coloca como exemplo. A pergunta que eu não posso deixar de fazer é, eu e você, que somos professores, mas mesmo aqueles que não são professores, somos exemplos de vida cristã? As pessoas podem olhar para nós e pensar assim, meu Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Um dos nossos maiores problemas na atualidade, em relação a falar da palavra de Deus e pregar o evangelho para as pessoas, é justamente o testemunho que está faltando em muitos de nós. As pessoas olham e falam, eu quero Jesus para quê? Conheço um monte de crente que faz isso, aquilo. Aí a gente, para se defender, vai falar, mas acontece que não tem que olhar para o homem. Tá bom. Só que, olha só, uma pessoa que não tem Cristo ainda, ele ainda não tem fé, certo? Ele vai olhar para o que está à sua frente. A visão dele é natural. Se ele não vê com a visão natural transformação na nossa vida, irmãos, se a gente quiser que ele espere ele olhar para Deus sem olhar para o ser humano, vai ficar impossível, porque ele ainda não tem a fé salvadora, a fé salvífica. Então nós temos que dar testemunho. Jesus mandou nós sermos sal e luz. Então não adianta usar essa desculpa, não. Mas também não adianta usar a desculpa seguinte, tá bom, lá fora onde os outros estão me vendo eu vou me comportar de um jeito bom, mas dentro da minha casa, que eu tô sozinho, aí... Não, Deus está te vendo. Vou provar para você agora. 3. Deus vê o coração, meu e seu. No livro do profeta Jeremias está escrito, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê os pensamentos. Vê os pensamentos. Deus vê os pensamentos. E o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias estava passando por uma situação, estava pedindo a Deus que pudesse pleitear pela causa dele. A partir desse texto podemos desprender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. Só nós mesmos e o Criador.
é o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Eu posso me comportar de uma forma com alguém, na frente dessa pessoa, e dentro de mim ser totalmente contrário àquilo que eu estou fazendo por fora. Isso chama-se hipocrisia. E isso é uma coisa que está predominando muito no meio do povo de Deus, sabia? Na frente trata de um jeito, por trás só Deus sabe o que fala, o que faz, o que pensa. Isso é horrível. E isso é uma coisa que está contaminando, vai contaminando um ao outro. E aí a insatisfação, tem gente que está insatisfeita onde congrega. E aí ele começa a falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal do ministério, de tudo. Mas ele fala mal, e está errado falar mal, mas ele continua lá. E eu não estou dizendo que ele tenha que sair. Mas é engraçado, se ele está tão insatisfeito, por que continua? Essa é uma pergunta muito interessante. Está tão insatisfeito, por que fica aí? Porque não tem resposta. Ou então vai dizer que Deus... porque Deus não mandou eu sair, não mandou eu sair. Também não mandou você ficar falando mal dos outros. Porque isso é hipocrisia. Na frente fala uma coisa, por trás fala... Não, pastor, eu não sou assim, não. Eu falo na cara tudo que tem que falar. Mas Deus também não mandou fazer isso também, não. O amor não permite que nós venhamos agir dessa forma. Jesus ensinava e repreendia com amor. A intenção da repreensão é restaurar, não é destruir. Essas pessoas que falam isso, que falam tudo que acham e falam na cara, desculpa o termo, é porque não tá nem aí. Ela quer arrebentar com a outra. Ela não quer restauração. Ela quer ver a outra se acabar. Então, isso prova, sabe o quê? Que não houve transformação de vida nessa área. Fala tudo que pensa. Não é assim, não. A gente tem que ponderar, tem que ter cuidado, tem que saber a hora certa. A palavra dita ao seu tempo, ela é agradável. Nunca leu Provérbios? Faz um exercício, vamos ler Provérbios. Tem aqui no canal uma leitura completa, do capítulo 1 ao 31. Completa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração, ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integridade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Tanto quem foi como quem não foi. Olha o que diz o Salmo 139, do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe percebe os meus pensamentos. Conhece bem o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não há palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Antes dele falar, Deus já sabe o que ele vai falar, o que eu vou falar, o que você vai falar. Deus sabe o que eu pensei, mas não falei. Mas Deus sabe que eu pensei contra alguém. Esse tipo de pensamento é algo desagradável a Deus. Você tem que pedir perdão a Deus. A pessoa, se você não expressou isso, mas a Deus você tem que pedir. Agora, tem gente que trata na frente de um jeito, por trás fala mal e tudo. Aí, meu filho, vai precisar pedir perdão, que você está difamando, falando da pessoa, falando coisas que não devia. Isso compromete sua comunhão com Deus. O salmista reconhece a onisciência de Deus, é a onisciência de Deus, que conhece intimamente todos os aspectos da vida humana, desde os pensamentos mais ocultos até as ações cotidianas. Essa consciência de ser plenamente conhecido por Deus proporciona segurança e intimidade no relacionamento com Ele. Ao mesmo tempo que temos que ter cuidado com o que pensamos porque as pessoas não sabem, mas Deus sabe, imagine Deus abrindo nossos pensamentos para os outros. Que coisa terrível para muitos. Ao mesmo tempo também nós podemos ficar em paz, porque Deus sabe o que nós estamos pensando em relação a Ele. Às vezes você está ali pensando uma coisa, você pensa naquilo, e, Senhor, e vai pensando, né, sobre as coisas de Deus, refletindo como Maria, meditando no seu interior, e Deus está vendo aquilo, que é algo bom, é algo saudável. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. A lição central é que o conhecimento profundo de Deus nos convida a viver de maneira autêntica e transparente. Porque não adianta eu fingir para os outros, já que Deus viu. Tem pessoas que estão tão preocupadas nos dias de hoje com a reputação externa, mas se esquece que Deus sabe quem Ele é no interno, no oculto, em casa, nos lugares onde ninguém vê. Quem sou eu e quem é você aonde ninguém vê? Pense nisso.
inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo, confiando em sua sabedoria e amor em todas as áreas das nossas vidas. Nós começamos a sentir vergonha quando começamos a estudar a palavra e nos aproximar de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos sentimos indignos e reconhecemos que é o grande amor de Deus se manifestando através da sua graça. Por isso nós estamos onde estamos. O mérito acaba. Essa visão de merecimento acaba, vai caindo toda por terra, vai sendo desconstruída. Nós começamos a ver que nós não somos quem nós achávamos que éramos. Mas se nós não tivermos um relacionamento realmente verdadeiro com Deus, nós entramos num estado de competição, de insatisfação. Quero competir com o outro. Vamos ver quem é melhor. Eu não falo isso com a minha boca, mas eu ajo dessa maneira. Eu fico insatisfeito quando alguém consegue alguma coisa na obra de Deus. Quando alguém é levado para uma posição, eu pergunto para mim mesmo, por que eu não fui? Por que não eu? Eu é que merecia ser. Irmãos, não deixa isso florescer dentro de você, não. Não deixa, não. Pede a Deus, Senhor, me ajuda. Eu tenho percebido que isso tem sido uma fraqueza na minha vida, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a me alegrar com a vitória dos meus irmãos. Me ajuda. Agora está vindo aí o fim do ano. Já estamos em novembro. E geralmente algumas igrejas fazem consagração de obreiros nesse final de ano. Né? Troca lideranças logo para o início do ano, coloca um, tira outro. De repente o seu nome não está na lista. De repente você tem chamado. Se não tem chamado, irmãos, eu sinto muito. Deus não te chamou para isso. A gente tem que ficar na posição que Deus nos chamou. As pessoas cismaram que na obra de Deus pode ser o que quiser. A Bíblia não diz isso não, irmãos. Lê 1 Coríntios capítulo 12. Quem coloca cada membro no lugar do corpo é o Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Vamos ler Bíblia. Erra porque não conhece as Escrituras. Mas quem sabe, está chegando esse final de ano, você tem até chamado, mas o seu nome não é chamado ainda. Não fique indignado. Não, eu mereço. Por que eu não fui ainda? Eu que deveria ser. Eu estou aqui fazendo. Ah, você está fazendo para ser? Se você está fazendo para ser, perdeu a viagem. Porque Deus vê a intenção do seu coração. O pastor pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Então Deus tira do coração do pastor o desejo de colocar você lá. Porque Deus sabe que é por interesse que você está fazendo. Porque você quer chegar numa posição, eu quero chegar numa posição para ser visualizado, para ser reconhecido pelos homens. Não se preocupa com o reconhecimento dos homens, você se preocupa com o reconhecimento de Deus. Servo bom e fiel. É essa palavra que eu quero ouvir. Porque os homens podem nos reconhecer aqui, mas se o céu não nos reconhecer, estou perdido. Eu posso ser pastor aqui diante dos homens, mas se eu não for pastor diante de Deus, se não é o chamado de Deus para a minha vida, eu estou perdido, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo nessa posição, porque eu poderia ser muito mais produtivo numa posição que Deus me chamou, mas que eu não quero porque não é uma posição de visibilidade. Que eu acho que é uma posição que todo mundo vai me ver, que todo mundo vai me respeitar. Irmãos, em nome de Jesus, por favor, rogo-vos, mudemos essa mentalidade. Senão nós não vamos chegar onde Deus quer. Não vamos chegar. Não vamos chegar. Não vamos chegar. Preste atenção aqui, ó. A lição central é que o conhecimento profundo de Deus nos convida a viver de maneira autêntica e transparente, inspirando-nos a buscar relacionamento mais profundo, confiando em sua sabedoria e amor em todas as áreas da nossa vida. E não é só numa área, em todas. Sinopse do tópico 2, o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade. Consciente da sua vontade, não é inconsciente. Ah, eu não sei. Eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei, porque eu não estudo. Se eu estudar a palavra, se eu colocar no meu coração, praticar o que eu aprendo da escola dominical. Tem cristão que fala assim, eu vou para a escola dominical para quê? Não precisa de escola dominical, não. Tem uns que acham que sabe tudo, que não precisa sentar na escola dominical. Na igreja que eu congrego, nós temos a escola da palavra, tá? Não é bíblica dominical, não é dominical porque não é mais aos domingos. É às terças-feiras. Eu tô lá sentado lá aprendendo. Não tô lá dando aula não, irmãos. Eu tô aprendendo lá, sentado. Eu não sou um dos professores nesse ministério que eu estou agora. Eu não sou um dos professores. Não sei o que Deus vai fazer.
Mas eu tô lá para aprender. Deus, eu tenho pedido a Deus, Deus me ensina a aprender, eu quero aprender. Eu chego em alguns lugares, tem gente que fala, pastor Mário Luna, pelo amor de Deus, né? O senhor veio aqui para quê? Eu vim para aprender. Eles carrinam, eles acham engraçado. Por quê? Porque a mentalidade é, o senhor já sabe, tá aqui para quê? Para aprender. Eu tenho que aprender. Todo dia eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. E eu não tô falando uma coisa, eu não sei não, de repente, será? Será? É só conversar com quem me conhece. Pergunta se eu não sento para aprender. Eu sento para aprender. Eu preciso aprender. Então, em nome de Jesus, irmãos, não tenha problema com isso, não. E como eu tinha dito, se o teu nome não tá dessa vez, espere em Deus. Um dia vai chegar o seu momento. Fique em paz. Tópico 3. Promessas para o coração. Quais são as promessas? Um coração feliz, já que ele é um novo coração, ele vai ser um coração feliz. 2. Um coração cheio de amor, não cheio de ódio, ressentimento, mágoa. E 3. O penhor do espírito no coração, ou seja, no homem interior. 1. Um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, está falando da regeneração, como resultado da obra realizada por Deus por meio do seu espírito, a felicidade é uma realidade. A felicidade não se encontra em coisas e pessoas, a felicidade é um estado. Tem gente que fala assim, eu estou buscando a minha felicidade. A felicidade está em Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o homem, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é feliz, irmãos. Entende isso? Só que as pessoas estão buscando felicidade em pessoas e coisas. Aí perde coisas, perdem pessoas e ficam infelizes. A nossa felicidade tem que estar centrada em Deus. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz. Isto é, um estado de felicidade. Estado, tá vendo? É um estado. Felicidade não é um lugar. Não se obtém através de coisas e pessoas. Por isso que é estranho alguém dizer, eu estou em busca. Eu estou à procura da minha felicidade. Então é como se ele achasse isso em um lugar. Não, é um estado. Tá? Um estado completo da pessoa. Tá? Isto é um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Então você tem que manifestar essas virtudes e aí você vai se sentir feliz. Caso contrário, não. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais. Você pode se alegrar. Nós não podemos confundir alegria com felicidade. Felicidade é um estado. A alegria é uma coisa que vem momentaneamente. É claro que eu não estou falando da alegria aqui como fruto do Espírito. Aí é outra questão. Porque aí é uma alegria que não depende de circunstâncias. Mas você ganhou uma coisa, ficou alegre. Mas daqui a pouco acontece uma coisa, você fica triste. Agora, o estado de felicidade, ele não é norteado pelas coisas que nós temos. Certo? Então não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. A sua felicidade, você tem que se sentir feliz por conseguir agradar a Deus. É isso, pronto, para você entender. Feliz, eu tô agradando ao Senhor. Mas você tem que sondar, pedir a Deus para sondar seu coração, se o que você faz para Deus não tem segundas intenções. Porque senão, não é uma coisa agradável, porque é interesse. Segundas intenções, tem um interesse por trás daquilo. Conseguir alguma coisa pessoal e não preocupado em glorificar ao Senhor. Entenda, existem coisas que vão acontecer na nossa vida que, por exemplo, canal. Quando ele começou, muita gente não me conhecia. Hoje tem gente que me conhece no Brasil e fora do Brasil. Muito bem. Só que esse não pode ser o propósito do canal. Eu ser conhecido. Não. O propósito é eu ser conhecido. Eu quero ser conhecido. Não, não pode ser. O propósito é ensinar a palavra de Deus. Eu aprendo para praticar e estou ensinando a palavra de Deus. Seja no programa Entende Tu Que Lês, programa Teologia e a Vida Cristã, programa EBD Comentado Online. Qualquer programação que eu fizer aqui no canal, por isso que são programas, certo? Qualquer programação que eu fizer aqui no canal, a intenção é levar o conhecimento de Deus para as pessoas, com a intenção de praticarmos. Agora, como consequência, eu passei a ficar conhecido um pouco mais. Mas essa não foi a intenção.
E eu tenho que ter cuidado para isso não se tornar o motivo do canal. Porque se tornar o motivo do canal, eu vou viver desesperado por números de visualizações e de número de inscritos. É claro que eu entendo e peço a você que se inscreva e que compartilhe para que outras pessoas conheçam, não para crescer o número. O crescimento do número do canal e das visualizações é uma consequência das pessoas quererem aprender. Mas não é o motivo. Agora, é claro, para mais pessoas serem alcançadas, é claro que o canal tem que crescer, né, irmãos? É impossível, né? Senão não tem como. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, no ser interior, isto é, no interior, produz reações químicas. Aí já passa pro corpo, tá? Por isso que existem as doenças psicossomáticas. A tristeza, a angústia, vai trazer doenças psicossomáticas, tá? Mas também a alegria vai trazer para você o quê? Reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Mas o oposto, por outro lado, quem cultiva tristeza, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, ira, pode ser acometido de estresse elevado, ansiedade, depressão e uma sensação geral de descontentamento. Essas emoções negativas podem gerar reações químicas prejudiciais ao corpo, afetando o equilíbrio hormonal e comprometendo a saúde física, como problemas cardíacos e imunológicos. A imunidade da pessoa pode cair, por isso que ela só vive resfriada, por exemplo. Pode ser uma das causas. Aqui eu não sou médico, mas eu estou mostrando doenças psicossomáticas, que são as tais doenças que você vai, faz exame, mas não aparece no exame laboratorial nem de imagem. Mas você tem... Desculpe, você tem sintoma, mas não aparece. Nos exames não aparece. Uma outra coisa que também está sendo constatado: a incidência de doenças, por exemplo, como câncer, pode agravar o estado, principalmente em pessoas que guardam ressentimento, rancor, mágoa, ira, ódio. E essas pessoas podem piorar demais o estado. E existem até alguns estudos que vão mostrar que algumas pessoas que têm esse tipo de doença, se for buscar a questão emocional dela, vai ver que algumas delas, as emoções estavam totalmente voltadas para isso. Tristeza, ódio, mágoa, rancor, tudo isso. Alimentando ali ressentimento. Olha que coisa terrível. Mas com certeza, podemos até não provar em relação ao câncer, mas as doenças psicossomáticas, doenças cardíacas e questões imunológicas é comprovado totalmente. Você quer entrar nisso? Eu não quero, não. Assim, ao contrário da alegria, que promove saúde e bem-estar, a tristeza e o rancor podem levar a um estado de mal-estar crônico e a diversas doenças. Não brinca com isso, não. Porque nós estamos todos interligados. Se as suas emoções não estão bem, se os seus pensamentos não estão bem, o seu corpo vai padecer já já. Pode ter certeza se já não está padecendo. Pastor, que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para transformar minha mente e eu pensar em coisas que são edificantes. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Olha aí, Neemias 8:10. 2. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Não tem como ser cristão sem amor. O apóstolo Paulo escreve: é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, junto disso nós temos também a questão aí do fruto, o amor, que é a virtude principal entre as outras virtudes, do fruto do Espírito. 1 João 4:7-8, o versículo 21 diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, isso aqui tem uma implicação, tá? Olha o que diz, ó. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, duas coisas estão acontecendo. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não ama. Quem não ama, não conhece a Deus
e não é nascido de Deus. Porque se fosse nascido de Deus, teria que amar. Ah, mas eu amo se eu quiser. O novo nascimento, a nova natureza faz com que você tenha que amar. Não tem jeito, ela vai te inclinar a amar. Se você não está amando é porque você está resistindo isso. Então eu estou dando lugar para a carne. E temos essa ordem dele. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Nesses versículos, João, inclusive a Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é homicida. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Que não gosta do seu irmão é homicida. E João ainda diz, e nenhum homicida tem em si vida eterna. Meu Deus, não é só assassinato que é homicídio, não, irmão. A gente está assassinando espiritualmente falando. Nesses versículos, João destaca a importância do amor como essência da natureza de Deus e a evidência do verdadeiro conhecimento dele. Como é que eu sei que eu conheço a Deus de verdade? Quando eu amo. Não amo? Não conheço. Eu posso dizer que conheço, mas não conheço. Pastor, que isso? Ele fez teologia, fez o curso básico, fez o curso médio, fez o avançado, que hoje o curso livre de teologia não é mais chamado bacharel. Bacharel agora é pelo MEC. E tem também bacharel em teologia pelo MEC. E tem faculdades sérias, como a Faculdade Vitória em Cristo, como eu já falei aqui, né? Também nós temos tanto o curso livre de teologia, como também a faculdade. Você pode fazer à distância se você quiser. Mas aí a pessoa fala, não, mas ele tem curso livre, ele tem bacharel, tá? Pode até ter. Mas acontece que se não demonstra através de atitudes o amor, não adianta que não conhece a Deus. Estudou, mas não quer praticar. Não adianta estudar sem praticar, precisa praticar. O amor é um mandamento fundamental para os crentes e amar uns aos outros é uma expressão do amor que Deus demonstrou por nós. João também enfatiza que a ausência de amor indica uma falta de compreensão sobre quem Deus é, pois ele é amor em sua essência. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e por isso o coração transformado. Por isso o coração do salvo está cheio de amor. O meu coração está cheio de amor, o seu coração está cheio de amor. Não estamos vivendo em rivalidade com as pessoas que congregam conosco, não? Ou pessoas que nós conhecemos, não? Ah, pastor, mas só Deus sabe o que ele fez comigo. Tem que amar. É ordem. É mandamento de Deus. Tem que perdoar. É ordem. É mandamento de Deus. Ah, mas eu não quero. Vai perdendo o relacionamento com Deus. Seu relacionamento, sua comunhão com Deus é comprometida quando você se nega a amar e perdoar. Ou obedecer a Deus de forma geral. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isto, revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O que significa isso? Ao nos revestirmos de amor, cultivamos relacionamentos saudáveis e edificantes. E ao permitirmos que a paz de Deus reine em nossos corações, podemos viver em unidade, que é a ordem de Deus, unidade, não em desunião, tá? E gratidão, refletindo assim a natureza de Cristo em nossas vidas e na comunidade de fé, ou seja, na igreja local que congregamos e nos lugares aonde vamos. A palavra revestivos em Colossenses 3,14 implica a ideia de vestir-se, cobrir-se com algo novo. Ou seja, uma nova vida tem que se cobrir, tem que se revestir de amor. No contexto, refere-se ao ato consciente de adotar o amor como uma característica central da vida cristã, que une todos os aspectos da comunhão e perfeição em Cristo. Não estou falando aqui do amor natural, que é egoísta e só pensa em nós. Estou falando do amor como fruto do Espírito, como está aqui. É uma ação que envolve uma escolha ativa. Nós temos que escolher. De se equipar com amor. É uma ação que envolve uma escolha ativa. Eu quero buscar. Senhor, me enche do teu amor. Me faz me comportar com amor. Destacando a sua importância como um laço que une os crentes em harmonia e paz. Isso implica também uma transformação interior que se reflete em comportamentos e atitudes. Quando eu sou transformado interiormente, eu vou demonstrar esse amor em comportamento e atitudes. E para finalizar, o penhor do Espírito no coração. Ponto 3. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21 e 22. O
que é penhor? Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor. Mas o que é o penhor? Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é que o penhor trabalha? Efésios 1, 13, 14. A palavra penhor implica em um depósito ou calção. Quem faz transação imobiliária sabe como é. A pessoa tem que dar um calção para poder alugar o imóvel, né? Ou faz um depósito antecipado, tá? Que fica lá, que assegura uma promessa futura. O calção ou depósito é uma garantia para começar a estar naquele apartamento. Então, além do aluguel que você vai pagar inicialmente, você deixa um depósito. Depende. Alguns querem 2 meses adiantado, 3 meses adiantado, 1 mês adiantado, depende. Aí é um acordo que é feito lá da parte que está alugando para quem vai alugar, tá? Então, o Espírito Santo serve como um penhor, é uma garantia que nós recebemos salvação. Ó, o penhor implica um depósito ou calção que assegura uma promessa futura. Nesse contexto, o Espírito Santo é visto como uma garantia da salvação e da herança eterna, que confirma a presença de Deus na vida dos fiéis e a certeza que ele cumprirá suas promessas. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu vivo segundo o Espírito Santo, a promessa de Deus está garantida para a minha vida e para a sua. Que o Espírito Santo na minha vida e na sua é a prova que a vida eterna, que nós vamos ter a vida eterna. Que nós somos participantes dessa vida eterna. Não estamos vivendo ainda ela, mas temos o direito. Isso reforça a intimidade e o relacionamento entre Deus e o crente. Porque Deus se relaciona conosco através do seu Espírito, com o nosso espírito humano. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à igreja. Está na palavra, ele vai cumprir. O Espírito Santo é o penhor. Ele é a garantia disso. Sinopse do tópico 3. Deus tem promessas de um coração novo, feliz e cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. Conclusão. Chegamos aí ao final da nossa programação. Então vamos agora para a nossa conclusão. A frase é: eu preciso viver em novidade de vida. Isso aqui resume tudo o que é a promessa de um coração novo. Deus prometeu nos dar um coração novo, ele nos dá um coração quando aceitamos Jesus, então eu preciso viver em novidade de vida. Agora eu aceito Jesus e quero continuar com a mesma vida que eu vivia, ou parte da vida que eu vivia, ou parte dos hábitos que eu tinha antes de Jesus. Porque aí eu começo a usar, mas não vou deixar fazer isso comigo, porque eu não sou bobo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Irmãos, olha o exemplo na Bíblia. Leia Hebreus 11. Leia a história dos profetas. O que acontecia com eles? Leia a história no Novo Testamento, livro de Atos, o que fizeram com os apóstolos. Por favor. Ou a gente entende que é vida cristã, ou entende o que Jesus disse: se fizeram isso comigo, o que vão fazer com vocês? Ou então nós vamos viver frustrados com esse evangelhozinho aí, evangelhozinho, vou repetir, esse evangelhozinho aí que está sendo pregado, que não é o evangelho verdadeiro, é uma falsificação da palavra de Deus, como diz a própria palavra, aonde incute na mente das pessoas que evangelho é ter riquezas materiais, é ter soluções dos problemas materiais. Não! Evangelho é mudança de vida, transformação, é nos livrar da culpa e condenação eterna. É claro que uma vez que eu tenho uma mente transformada, eu vou mudar minhas atitudes. Então eu vou saber administrar melhor o meu dinheiro. Eu vou atentar mais para buscar qual é o propósito de Deus para a minha vida. E quem sabe, nos casos específicos, na vida de alguns, Deus tem um propósito de levantar eles, dar a eles recursos materiais para eles investirem no reino. Nenhum problema, mas não vão ser todos. Então esse evangelhozinho que por aí nós estamos vendo, foca na mente da pessoa só terra, 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 o céu na terra, o tempo todo na terra. E esquece do compromisso de uma vida de santificação, de uma vida em novidade, de uma vida transformada. E aí as pessoas não ligam para isso. Então a frase é: eu preciso viver em novidade de vida. Coloque aí.
Se você chegou até aqui, você sabe qual é a frase. Eu preciso viver em novidade de vida e pratique isso, porque eu tenho que praticar. Nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa, olha aqui, ó, e pensar outra. Falar uma coisa, né? Como é que você tá, meu querido? Quanto tempo? Saudade por trás. Eu não gosto de você. Gosto de você. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de outro meio diferente. Cuidado, o nosso caráter cristão, ele está muito sendo visualizado. Tem gente, uma coisa simples, você marca com a pessoa. A determinada hora vamos estar lá para a saída. A pessoa chega lá, fica te esperando a vida toda. E você ainda chega e ainda acha que tem razão. Ela tem que me esperar mesmo, não tem que te esperar não. Isso é falta de palavras, isso mostra um caráter defeituoso. Uma pessoa sem comprometimento com o que fala. Uma palavra que não tem valor nenhum. E com o passar do tempo fica desacreditada. Aí depois a gente quer reclamar, não tem palavra. Quem é que vai tratar alguma coisa com alguém que não tem palavra? Não tratar. Agora Deus tem palavra. Deus tem palavra. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Deus sabe de tudo que está acontecendo no universo inteiro e o que se passa dentro do meu coração, do meu interior. O que eu ando pensando? O que eu ando sentindo pelas pessoas? Cuidado. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Jeremias 17:10. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 8, 24 de novembro de 2024. 24 de novembro, quase o dia do aniversário da minha sogrinha mãe, que é dia 26 de novembro. Então, no dia 26 de novembro, a minha sogrinha mãe Rosemary, que é a mãe da minha amada menina princesa, faz mais um ano de vida para a glória de Deus. E nós temos aí promessa de paz nesse dia, tá? Também, se você quer entrar em contato conosco aí para nos convidar, eu prego, ensino, aconselho, dou aula de teologia, prego em qualquer tipo de evento, não tem problema. Só prega para adultos, Não, prega para adultos, festa de jovens, aonde me convidarem eu vou para a glória de Deus. E a minha esposa louva ao Senhor também. Quero lembrar você que se você quiser contribuir com o meu ministério de ensino, nós estamos aqui. Se você quiser deixar Deus usar você, tá? Com generosidade, enfim, fique à vontade. Tá aí o QR Code. E tá aí a chave Pix também, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesse momento, eu quero lembrar você, curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Tem um pacote de slides da EBD comentado online também. É um pacote de slides, os mesmos slides que aparecem aqui, para você ministrar a sua aula, para trazer mais atenção para a classe. O link está na descrição e no comentário afixado. Nesse momento vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula, pela bondade do Senhor, e nos vemos na próxima aula. Vou deixar vídeo de recomendação, tá? Da aula que eu falei para vocês, em um outro vídeo também, e nos vemos se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa aula, por mais esse programa. Senhor, nesse momento, que o Senhor tome cada professor e cada professora. Usa eles, Senhor, na sala de aula. Que seja uma aula edificante, que essa lição possa transformar as nossas vidas a cada dia e possa transformar e conscientizar a cada aluno da necessidade de uma transformação. Permite que esse canal cresça, permite que mais pessoas venham, Senhor, aprender a Tua palavra para serem treinados como eu estou sendo treinados e para serem instrumentos de treinamento para outras vidas, Senhor, porque isso é discipulado que o Senhor nos chamou para fazer. Ide, Senhor, fazei discípulo. Que o Senhor possa ajudar cada um de nós. Continue nos dando força e graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento, receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela, links do curso, do pacote de slides e de outras coisas na descrição aqui desta aula, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.